Opa, meus queridos e maravilhosos alunos, boa noite! Vamos que vamos, meus queridos, aprender um pouco mais de um assunto que não cai em prova de concurso. Despenca, meus queridos. Arquivologia. Vamos que vamos. Vamos falar um pouco de arquivologia. Então, minha querida Yara, vamos focar aqui nos conceitos fundamentais de arquivologia. Ainda agora eu estava explicando para vocês dos assuntos que são vitais para a questão de arquivologia. Trouxe aqui para vocês, para reforçar as duas primeiras aulas, o que é arquivologia, meus queridos. A arquivologia considera-se arquivos. Para os fins desta lei, conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter públicos e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividade específica. Cuidado! Muitas provas tentarão confundir vocês com a biblioteca. Conceito de arquivo com biblioteca. A biblioteca, gente, ela recebe livros, ela recebe doações, e o arquivo não. O arquivo não vai receber doações. O arquivo ele é produzido de acordo com as atividades específicas da empresa. Esse é o conceito fundamental, meus queridos. Fundamental. Então, estou trazendo aí para vocês conceito de arquivologia, certo? E lembra da classificação do ciclo vital de arquivologia? Arquivo corrente, intermediário e permanente? Pois nunca se esqueça desses assuntos, certo? Porque esses assuntos serão cobrados, meus queridos, cobrados bastante de vocês, meus queridos alunos, bastante. Porque a arquivologia para concurso, meu querido aluno, cai demais, certo? Os tribunais regional do trabalho cobra, Senado Federal concurso cobra, prefeituras cobra, Polícia Federal cobra, Ministério Público da União cobra, Ministério Público do Pará cobra. Tu tá vendo o tanto de concursos que cobra os assuntos? De modo geral, gente, segundo o site do Gran Concursos, o que mais cai em arquivologia são os conceitos básicos e a legislação e o ciclo vital dos documentos e as funções. Então, quando eu falo lei, é essa lei aí, ó, Lei 8.159 de janeiro de 1991, certo? Então, o que é arquivologia? É uma ciência, tá, meus queridos alunos, que tem por objetivo gerenciar estes documentos. Então, lembrando, gente, que os arquivos, para serem guardados, devem ter uma utilidade futura, tá? Os arquivos de uma pessoa ou instituição são recebidos pela mesma ou gerados por elas, para você não esquecer. Então, os arquivos eles podem ser classificados como cartográficos, filmográficos, sonográficos, textual, certo? É cobrado muito em relação a questões de concurso, certo? Então, tem que termos noções de arqueologia para concurso público, porque é uma ciência que estuda arquivos, é cada vez mais cobrado, especialmente nas esferas estadual e federal. O concurso do MPU, que pode ter do Ministério Público da União, vai ser cobrado muito esse assunto, certo? Porque os arquivos, eles dão suporte, ou seja, é o material no qual as informações serão registradas. São exemplos de suporte, por exemplo, pendrive, DVD. Quer dizer, professor, que esses arquivos que eu guardo no meu computador, ele pode ser considerado arquivos? Dentro da arquivologia, sim, meus queridos. Microfilmes. Quer dizer que existem arquivos de suporte? Existem. Segundo Gran Concursos. Professor, existem documentos
Documentos, por exemplo, documento registro de informação independente da natureza de seu suporte. Qualquer informação que seja gravada ou possibilite consulta posterior desses documentos é considerado arquivo. CD, pendrive. Cuidado, um suporte não será um documento se ele não houver nenhuma informação gravada nele. Quer dizer que se eu tenho só o pendrive sem nenhuma informação, ele não pode ser considerado arquivo? Não, não pode ser considerado arquivo. Certo, meus queridos alunos? Não pode. Então, tomar cuidado com isso, tá? Nessas questões que eu estou colocando aqui para vocês, para que vocês possam entender melhor esse assunto. Certo? Informação, professor. De acordo com o dicionário brasileiro de terminologia arquivista, a informação é a ideia, é a mensagem, é o elemento referencial, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Olha só, gente, tem até um dicionário próprio que ele traz. Então, professor, quais os elementos básicos para memorizar a questão dos arquivos? Para ser considerado um arquivo. Eu vou escrever aqui para vocês de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivista. Ele diz o seguinte: presta atenção. Para você memorizar, para um documento ser arquivo, ele precisa desses 3 elementos básicos. O arquivo ou um documento, ele precisa de suporte. Mais dados. Ele precisa de dados, mais informações. Tá? Ele precisa. Pronto. Informações. Então, suporte, dados e informações. Ele vai dar igual o quê? Um documento. Igual documento. Pronto. Então, isso é o que é um arquivo. 3 elementos acima, ela forma essa equação básica. Suporte, dados e informações. Que é o acervo, certo? Que é o total de documentos guardados em um arquivo. Acondicionamento, digitalização e microfilmagem. Então, o arquivo, gente, segundo a lei 8.519, ele fala de um ponto crucial. De acordo com a lei 159. Considera-se arquivos, para fim desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos. Então, o que é arquivo de acordo com a lei? Arquivos, para fim desta lei, consideram os conjuntos de documentos, tá vendo aí, ó, produzidos por órgãos públicos, instituições de caráter público. Então, meus queridos, ó, para entendermos o conceito de arquivo, devemos juntar esses 3 elementos aí, ó. 3 elementos. Informação. Ele tem que dar ideia. Mensagem, conhecimento. Ele tem que dar suporte. No meio no qual a informação está restringida. Ele tem que dar documento. É toda informação registrada em um suporte material. Ou seja, meus queridos, ó, informação, suporte é igual ao documento. Tem que ter informação. Como eu falei para vocês, se eu guardo um pendrive e esse pendrive ele não traz nenhuma informação, significa que ele não é um documento. Ele não é o documento. Então, esse assunto de arquivologia, ele despenca. Aprende isso aí. Dica legal. Conjunto de documentos. É acervo. Documentos de arquivos são produzidos ou recebidos. Isso significa que são acumulados. Produzidos e recebidos, acumulados. Isso é uma dica legal. Pô, como assim, professor? Queria entender melhor sobre essa dica que o senhor está nos trazendo. Gente,
Para ser considerado arquivo, os documentos têm que ser produzidos ou recebidos. Eles não podem ser doados, permutados, comprados, compras, entendeu? Ele não pode. Então, tomar bastante cuidado com isso, porque tem gente que pensa. Ele tem que ser produzidos e recebidos. Produzidos e recebidos por um agente do poder público ou por uma entidade pública federal, estadual, municipal, distrital. Tem que ser produzido ou recebido pelas empresas públicas de sociedade de economia mista. De acordo com a lei 8.159, os arquivos públicos são um conjunto de documentos produzidos e recebidos. Aprenda isso, produzidos e recebidos. Porque lá no artigo 7 da lei, basta estudar essa leizinha, gente. Vocês vão achar, professor, mas é antiga. Essa lei, eu não vou estudar ela não, porque essa lei aí não cai em concurso não, gente, até hoje. Quando ela foi criada, essa lei em 91, ela fala sobre os arquivos, a respeito dos arquivos. Então, os arquivos públicos são um conjunto de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades. É isso que eu quero que vocês aprendam, no exercício da sua atividade. A biblioteca, ela não tem atividade administrativa. A biblioteca. Porque muita gente pensa que biblioteca é um arquivo. Não é. Então, os arquivos públicos são um conjunto de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos no âmbito federal, estadual e distrital. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas que são encarregadas da gestão de serviços públicos. A cessação de atividades, quando fecha, né, as atividades na entidade pública ou privada, o que acontece? Implica no recolhimento daquela documentação à instituição arquivista pública. Então, existe diferença entre um arquivo, um museu, uma biblioteca e um centro de documentação. Por que eu quero tocar nesse assunto? Questão de conjunto de documentos. Entre a arquivologia e a biblioteca e o museu. Porque muita gente confunde. O arquivo, gente, ele acumula, ele ordena documentos recebidos, produzidos por eles, com objetivo para seu uso futuro. Até por questões administrativas ou históricas. De um museu, não. O museu, gente, é uma instituição de interesse público cuja criação tem a finalidade de estudo, conservação, disponibilização ao público em relação ao valor histórico, cultural de algumas peças. Entendeu? De algumas peças. Cazuza, na sua música, fez um trocadilho muito legal que eu gosto muito, que eu até uso nas minhas frases quando eu estou inspirado no meu Instagram ou no meu status, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. O tempo não para. Ele fala isso em sua música. Eu vejo um grande museu de novidades. Olha, que letra, gente. Que letra. É outro cara que me inspira, junto com o Renato Russo. Outro cara que me inspira. Sou fã. Isso sim, Yara, são letras, são músicas, são verdadeiros hinos que, graças a Deus, alguns jovens, ainda quando eu dou aula nessas instituições privadas, gostam. Isso me agrada bastante. Isso me deixa muito feliz e esperançoso pela humanidade. Então, pessoal, por que ele fala isso? Porque ele compara a instituição que tem um valor histórico, cultural. E algumas coisas acontecem. Vê o futuro repetir o passado. Acontecendo as mesmas coisas. Ou seja, um museu de grande novidade. Não tem novidade. Mesma coisa. Sendo a mesma coisa. As pessoas às vezes param no tempo. Porque o tempo não para. Mas muita gente vive de passado.
não vive. Isso uma coisa que até me chamou a atenção numa frase de Leandro Carnal hoje, que remete. Eu sou um cara que eu gosto muito dessas frases de reflexões. Muito, muito mesmo. E eu achei interessante o trocadilho, né, que o Leandro Carnal colocaste em relação, porque aqui um assunto puxa o outro, gente. Aqui um assunto puxa o outro. E eu falo um pouco de tudo, certo? Falo um pouco de tudo. Então é muito interessante o que o Leandro Carnal colocou hoje no seu feed. Ele falou uma coisa de uma filosofia ou de um conselho budista. Ele diz que a nostalgia do que foi e a ansiedade do que virá são venenos para a nossa felicidade. De acordo com o livro dele, junto com Mário Sérgio Cortella. Ele falou que a nostalgia do que foi e a ansiedade do que virá são venenos para a nossa felicidade. São venenos. Então, é mais interessante, é preferível viver o momento presente. Assim você será mais feliz. Entendeu? Meu amigo, é de arrepiar uma frase dessa. Então, pegando o gancho aí da nossa ação de arquivologia sobre museu e arquivo. Biblioteca, professor, é o quê? É um conjunto de material impresso, digital disposto de forma ordenada, só para pesquisa, só para o estudo, só para consulta. Centro de documentação é o quê? Uma instituição cuja função é centralizar ou disseminar documentos e informações, incluindo documentos de arquivo e museu. Então, quais são os princípios, pessoal? Já já eu vou falar dos princípios. Então, ele tem a função. Os arquivos têm os tipos de arquivo. Tem as classificação do conceito de ciclo de vida do documento, de acordo com as 3 idades. De acordo com as 3 idades dos arquivos. Então, gestão documental. Então, muita coisa, meus queridos. É interessante aqui a gente trabalhar nesse assunto. Então, nunca se esqueça, produzidos e recebidos, professor Gilmar. Os princípios fundamentais da arquivologia. Opa! Quer dizer que o arquivologia tem princípios, professor Gilmar? Tem, minha querida Yara. Quais são os princípios? Princípio da proveniência, princípio do respeito pela ordem original, princípio pela organicidade, princípio da unicidade, princípio da indivisibilidade ou integridade. Quase não sai a palavra aí. Entendeu? Tá vendo com a língua do professor enrolado? Então vamos lá, vamos trabalhar isso aí. Princípios da arquivologia, professor Gilvan. Proveniência, procedência ou de respeito aos fundos. Respect to trade funds. Em inglês aí, que eu não sei. Então, o respeito aos fundos consiste em manter os arquivos agrupados sem mistura. A gente não pode misturar. Aos outros provenientes de uma administração, instituição. A gente não pode misturar. Ou seja, gente, proveniente, a gente pega um documento da contabilidade e mistura com um documento pessoal. Já pensou? Não pode. A gente pega um documento do setor, que é setorial, que a gente já vai expliquei para vocês na primeira aula. Setor. E eu pego e misturo. Então, existe um princípio da procedência ou respeito aos fundos, ou preveniência. E manter os arquivos agrupados sem misturar eles. É fundamental a respeito da origem deles. Não pode misturar os arquivos. Quais são os tipos de fundos, professor Gilvan? Existe o fundo fechado e aberto.
O fundo fechado é o fundo que não recebe acréscimo de documentos em função de a entidade produtora não se encontrar mais em atividade. Função aberta, professor, quando ainda pode ser acrescentado novos documentos em função do fato da entidade produtora continuar em atividade. Porque fechado eu não recebo mais documentos. Não recebo. Então é fechado aquele fundo, ele não está mais em atividades. Ele não tem a classificação dos fundos chamado fundo arquivo corrente. Porque os arquivos não são classificados em 3 tipos, meus queridos: correntes, intermediários e permanentes. Então, os arquivos correntes são aqueles que têm alta atividade. Então, ele está continuando um fundo aberto. Acrescente novos documentos porque ele produz, dá quantidade. E o permanente também, meus queridos. Os permanentes do mesmo jeito. Os permanentes, eles têm ainda as atividades, só que é menos. Agora, desculpa, o corrente e o intermediário. Só corrigindo aqui para não ficar confuso. Que eu fiz uma troca. Repetindo, as classificações, o ciclo vital de documentos são divididos em 3 tipos. Quais são os tipos, professor João? Em corrente, intermediário e permanente. Aí eu falei para vocês que o corrente e o intermediário são fundos abertos, que eu sempre vou acrescentando novos documentos em função do fato da entidade produtora continuar em atividade. Quando é permanente, eu posso colocar ele como fundo fechado. Ele é permanente. Ele não vai mais receber acréscimo de documento nenhum, mas ele continua lá. Para com um dia eu posso fazer uma consulta. Ele tem um valor, que a gente até falou sempre, ele tem um valor secundário, ou também conhecido como histórico. Isso, os concursos, eles adoram fazer essas pegadinhas. Então, a atividade que tem um valor primário, ou administrativo, ou fiscal, certo? É quem? O corrente e o intermediário. E eles seguem um princípio da arquivologia da proveniência. Ele tem um fundo aberto. O fundo fechado, quem é? É o permanente. Certo? O permanente. Pronto. Fiz a correção para não haver dúvidas. Aí nós temos o segundo princípio, que é o princípio da organicidade. Os arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades de entidade produtora, acumulada em suas relações internas. Ele reflete a estrutura. Realmente, eu digo sempre, a nossa casa, o nosso quarto, o nosso cantinho de estudo é a nossa cara, não é? Sei lá, você chega ali no cantinho onde a Yara gosta de estudar, fazer suas pesquisas, ou mexer no computador, é o cantinho dela. Mas só ela que sabe onde está cada coisa. Ei, onde é que está o marca-texto? Ela sabe. Onde é que está o grampeador? Ela sabe. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque é o princípio da organicidade. Os arquivos refletem o que é a estrutura da empresa, reflete as funções e atividades produtoras. São quem sabe dos arquivos, das organizações do arquivo, quem produz ele. É como você entra no quarto do seu filho. Eita, filho, verdadeira zorra. Mamãe, aqui é minha organização. Só eu entendo. Aqui quem sabe dessa organização aqui sou eu. Aí você fica, diga, tá certo. Então, cada coisa no seu lugar. Aí tem um princípio, é da mesma forma. Por exemplo, quando aqui há substituições de diretores de imagem, aí o diretor de imagem trabalha de um jeito, da forma de organização das telas, né? Abrir as telas, da forma de organizar tudo, na hora de poder se organizar para poder executar essa atividade. Aí chega o outro trabalho de outra maneira. Josiel trabalha de uma maneira, o Júnior trabalha de outra maneira, Yara. Cada um trabalha só que atingindo o mesmo objetivo. Isso é o princípio da organicidade. É interessante isso. Acontece também nas questões de documentação. E o princípio da indivisibilidade, gente, ou também conhecido como integridade arquivística. Os fundos de arquivos devem ser preservados sem dispersão, sem uma mutilação, sem nenhuma alienação, nem destruição,
não autorizada ou adição indevida. Esse princípio deriva do princípio da proveniência. Ah, professor, quando alguém pega um currículo e coloca debaixo do sovaco, antigamente era assim, o pessoal mandava fazer um monte de currículo, colocar debaixo do sovaco e sair entregando. Aí quando eu recebi o currículo, estava molhado. Estava molhado. Aí eu percebia essas questões. Gente, no princípio da arquivologia, a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque acontece, a pessoa, certo? A pessoa pega um documento e amassa. Entrega um documento amassado. Gente, não pode acontecer isso. Esse negócio de documento amassado. Não pode. Então, meus queridos, eu tenho sempre cuidado com essas questões. Gente, isso é documento. Isso é seu certificado. Tenha mais cuidado. Guarde, cuidado com os cupins. Cuidado com as formigas. Cuidado com o açúcar. Até na hora de você estudar, gente, o ideal, se você tiver um livro e um notebook, não coma perto do seu notebook, porque cai resto de comidas. Estraga os equipamentos, estraga os papéis, estraga muita coisa. Então nós temos que tomar bastante cuidado com esses fatores, meus queridos alunos. É a dica que eu dou. Então, focando aqui, a indivisibilidade é isso, ó. Indivisibilidade é esses fatores, ó. Indivisibilidade. E unicidade, professor Gilvan? Unicidade. Os arquivos conservam um caráter único em função do seu contexto e em que foram produzidos. Por exemplo, um boletim de ocorrência policial nos anos 60 faz sentido em função de determinada atividade da instituição. Os arquivos conservam caráter único em função do contexto em que foram produzidos. Um boletim de ocorrência policial dos anos 60 só faz sentido em função de uma determinada atividade realizada naquela instituição. Só faz sentido ali. Entendeu? Uma ocorrência. Então, é único. Um inquérito policial. Ele é único, o inquérito policial. Ele tem aquela atividade que foi realizada naquela instituição. Ele só serve naquela instituição. Um prontuário médico. Ele só serve para aquela instituição. Eles foram produzidos para isso. Ele não serve para esse documento. Ele é único. Cumulativo. Outro ponto. Quinto princípio. Cumulativo. O que quer dizer? Vamos prestar atenção à leitura. O arquivo deve ser tratado como formação progressiva, natural e orgânica. De acordo com Lodonlin, essas características levam à sedimentação, ou seja, um enriquecimento do arquivo com a formação contínua. Então, ele é acumulativo, gente. Um documento ele vai se acumulando. Ele vai se tornando mais importante à medida que vai aumentando as suas atividades. Então, ele vai se acumulando. Quando uma empresa abre suas portas, meus queridos, ele vai acumulando papéis, documentos, contratos, atas normativas, territorialidade. Quer dizer o quê, professor? Diz que os arquivos públicos devem fazer parte do território no qual foram criados, devem pertencer a eles. Ela foi criada no estado do Piauí? É do estado do Piauí. Se foi criada no estado do Maranhão, no estado do Maranhão, além deles serem únicos daqueles órgãos, ele tem a questão da territorialidade. Isso é importante para nossos contextos, para o nosso entendimento. E tem a questão da pertinência temática, professor. Que quer dizer o quê? Que ele confronta o princípio da proveniência. O que quer dizer isso? Ele diz que os arquivos devem ser organizados por temas. Assunto é a forma de organização. Já pensou? Você está num arquivo, você não sabe organizar esse arquivo. Você quer procurar uma determinada declaração, determinado histórico financeiro.
E você não acha. Porque você é um cara desorganizado. Meu amigo, quando você é um cara desorganizado, uma pessoa desorganizada, você não acha nada, não. Quando você chega na sua casa, tem um lugar para deixar a chave, tem um lugar para deixar o sapato, tem um lugar para deixar a roupa. Aí você sai jogando tudo. Nós homens somos muito desorganizados em muitas coisas. Mulher é mais sensível ao toque da organização. Claro, tem mulher pior do que homem, não vou mentir. Tem mulher pior do que homem. Eu já namorei com umas, eu sei como é. Agora tem eu ainda tenho um male, como diz um amigo meu. Eu tenho um male. Tem coisas que eu não deixo no grale. Ele tá no grale? Não tá no grale. Às vezes não tá. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Porque a gente acaba levando esse costume para a empresa. Que é a questão da falta de organização. Então essa questão da comunidade territorial, pertinência temática. E outro ponto importante é a autenticidade. Autêntico. Os documentos devem ser guardados e conservados, respeitando normas, técnicas, processos que garantam a verossimilhança. É verídico, confiável. Tem que ter a fonte. Aí nós temos a distinção entre arquivo e biblioteca. Existe uma distinção entre arquivo e biblioteca. O que é arquivo? É um conjunto de documentos criados e recebidos. Gente, aprenda só isso. Essas são as palavras-chave, tá? Ó. Criados e recebidos. Quando eu crio, recibo, eu acumulo. Por uma instituição, pessoa no exercício de sua atividade, preservando para garantir a consecução. Já a biblioteca não. Ó. Biblioteca não. É um conjunto de material, em sua maioria, impresso e não produzido. A biblioteca não é produzida pela instituição que está inserida. Normalmente é construído de coleções temáticas e seus documentos são adquiridos por meio de compra. Compra e permuta, certo? Compra, permuta e doação. Apenas isso. Por isso que existe essa diferença. Por que eu estou colocando aqui para vocês? Porque eu digo e repito. É muito comum as bancas de concurso público misturar e dizer assim, ó, arquivo é um conjunto de material que em sua maioria impressa e não produzida pela instituição que está inserida. Certo ou errado? Errado. É um conjunto de material. Ou ele coloca assim, arquivos são criados e recebidos, por meio de compra, doação e permuta. Falso. Falso. Só estou querendo frisar isso para vocês. Já nós vamos ver umas questõezinhas, certo? Foi até colocado já para vocês entenderem. Ok? Tranquilo? Pois vamos lá. Então, meus queridos, dica legal. Pula do gato. Vamos lá. Aqui, para vocês poderem entender. O arquivo tem finalidade o quê? Funcional. É o pulo do gato. Aprende isso aí, ó. Pulo do gato. Atividade funcional. A biblioteca tem a finalidade cultural. Só isso. O que isso significa dizer? Dica legal aí, ó. O arquivo tem finalidade funcional, preserva as informações que evidenciam o funcionamento da instituição ao longo do tempo. Os documentos do arquivo são produzidos e recebidos pela instituição. A biblioteca não, é apenas cultural. Ela guarda informações para os estudos. Seus documentos são acumulados por meio de compra, doação e permuta. Gente, essa característica de compra, doação, permuta, é exclusivamente da biblioteca. Não é da arquivologia. É só isso que vocês precisam aprender, para vocês não confundirem. Professor, e a classificação dos arquivos para poder entrar na cabeça de vocês mais uma vez? Só existe 4. Primeiro, entidade que mantém, mantenedora, natureza dos documentos,
estágio de evolução, que é essa aqui, gente, que a gente já estava trabalhando nas nossas primeiras aulas, é que despenca. Despenca. É impressionante como ela despenca. E extensão de sua atuação, que ela pode ser setorial ou central, ou centralizada. Certo? Se existem, o arquivo pode ser classificado como entidade mantenedora, que mantém, público ou privado, natureza de documentos especial ou especializada e de atuação. O que quer dizer que essas entidades que mantêm pode ser público ou privado? Público são órgãos do Poder Executivo, Eita, não vai sair? Vai sair agora, ó. Legislativo. O professor está hoje com a língua enrolada. Impressionante, meus queridos alunos. Aqui, será que minha dislexia hoje vai me atacar? Não é possível. Minha dislexia não pode me deixar... Rapaz, estou atacado. Então vamos lá, meus queridos. É sono. É sono, minha gente. Então, vamos lá. Pode ser público ou privado. Professor, o Poder Executivo, ele pode ser de que esfera? Estadual, municipal e federal. Vocês sabiam disso? E distrital. Por exemplo, Poder Executivo federal, Congresso, presidente. Estadual, governador, secretários. Municipal, o prefeito, os vereadores. São poderes executivos. Legislativo, professor. Aí eu tenho um Congresso Nacional. Judiciário, eu tenho um Tribunal de Justiça. Todos eles têm as 3 esferas. Também são considerados públicos os arquivos das fundações públicas. Aí eu quero frisar uma coisa para vocês. Quando a administração, gente, segundo Eli Lopes Meireles, o pai do direito administrativo, ele fala que a administração ela é dividida em 2 tipos. A administração pública direta e a administração pública indireta, de acordo com Eli Lopes Meireles. Também vocês podem estudar através do nosso Alexandre, certo? O professor Alexandre e Vicente de Paula no Direito Administrativo Descomplicado. Direito Administrativo Descomplicado. Você pode estudar por ele. Significa o quê, professor Gilvan? Que a administração pública direta ela é representada pela União, que é a mesma coisa dos órgãos federais. Ele é representado pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Isso é a administração pública direta. Então, a União, que é estadual, ou a União, que é federal, estadual, municipal e distrital são a administração pública direta. Quando eu falo administração pública indireta, são as fundações públicas e as empresas públicas. Eu vou citar um exemplo aí para vocês de empresas públicas, para vocês poderem entender melhor, certo? O que seria a fundação pública, FUNAI, Fundação Nacional do Índio. É uma fundação pública, certo? Ela faz parte da administração pública indireta, certo? Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, certo? É uma empresa pública. Então, todos esses documentos, gente, que são produzidos, certo, por essas entidades, elas, certo, elas são responsáveis pela guarda e conservação desses documentos. Já os órgãos privados são aqueles que mantidos por instituições de caráter particular, como, por exemplo, o arquivo do Bradesco, o arquivo da loja Renner, o arquivo da TV Brasília, o arquivo do Canal Educação. Todos eles são entidades que mantêm os seus arquivos guardados e conservados, tá? Eles produzem esses arquivos e mantêm esses arquivos
de uma maneira bem legal aqui dentro da nossa instituição. É muito comum isso, certo? Então, meus queridos, dica legal. Dica legal da nossa Marilena Leite Paz. Apresenta a seguinte divisão: públicos, institucionais, comerciais, pessoais ou familiares. Sobre isso, devemos lembrar que as instituições, que os institucionais, comerciais, pessoais ou familiares devem ser estendidos como arquivos privados. Ela trouxe esta classificação, certo? Ela trouxe essa classificação. Porque, de acordo com alguns livros, só vem público privado. Ela não, ela disse, não, tem públicos, tem institucionais, tem comerciais, tem pessoais ou familiares, segundo a Marilena Leite Paz. Ela traz essa classificação, certo? Ela traz essa classificação, é interessante isso. E, professor, os documentos, quanto à sua natureza, elas podem ser especiais e especializados. Especiais são arquivos e documentos cuja forma física exige cuidado especial, por causa de sua preservação e manuseio. Já os especializados, como é o caso de documentos de arquitetura, são aqueles que mantêm na sua guarda documentos de determinada área de conhecimento. Como eu acabei de falar para vocês, especializado. Documentos de arquitetura é especializado. Documentos de auditoria é especializado, certo? Ele não pode ser considerado especiais. Especiais é aquele que sua preservação e manuseio é importante, como a carta do Dom Pedro II, Dom Pedro I e tal, é uma coisa do tipo. São algo especial para a nossa história. Tranquilo, meus queridos alunos? Espero que vocês tenham entendido essa parte de classificação quanto à natureza de documentos, que pode ser especiais ou especializados. Então, meus queridos, não saia daí que a gente volta já já com muito mais assunto. Até já!